Vamos lá, prevenção. Então, das hemorragias, o que você pode fazer para prevenir que o paciente não tenha uma hemorragia durante o seu processo cirúrgico? Primeiro, gente, é fundamental você saber se o seu paciente toma algum medicamento que causa a vasodilatação perisférica. E não é só medicamento que causa vasodilatação perisférica, não, tá? Existem outras coisas que também causam esse mesmo problema, tá? Essa mesma questão. Por quê? Quando você tem os vasos perisféricos mais dilatados, além do problema, né, de anticoagulante, o sangramento ele é mais efusivo. Isso acontece, por exemplo, paciente que toma Viagra. Não sei se vocês já tiveram algum paciente, alguma experiência com um paciente que toma Viagra, porque normalmente o paciente que toma Viagra, ele não gosta de falar que ele toma Viagra. E aí ele normalmente fala o quê? Ele fala que ele toma um Prostratil. Aí você fala um Prostratil, né? Algumas pessoas não têm muita familiaridade com o Viagra. E aí fica um pouco confuso. É o Viagra, tá? O que acontece com o Viagra? Ele é vasodilatador perisférico. Ele dilata os vasos do pênis, enche eles de sangue e com isso você tem uma ereção. Eu não, né? No caso, quem é homem. Tem uma ereção, certo? É assim que funciona o remédio em si. Acontece que essa vasodilatação periférica, ela não acontece só no pênis. Ela acontece em tudo que é periférico. Então a gente tem aí gengiva, a gente tem cabelo, a gente tem dedo, tudo isso é periférico, né? E essa vasodilatação atrapalha pra caramba na hora da cirurgia. Então, o que você deve fazer? Quando o paciente falar que toma essa medicação, pelo menos no dia anterior à cirurgia e no dia após a cirurgia, porque tem umas pessoas que não se importam de estar operados, no dia da cirurgia não pode usar o remédio, tá? Não pode usar o remédio e não pode fazer esforço. Fala já assim que a pessoa já entende o que ela não pode fazer. Porque dessa forma você vai garantir que o paciente não tenha uma hemorragia pós-operatória e te ligue no meio da noite ou de manhã cedo para você ir no hospital porque ele está lá, tá? Porque está com sangramento, está sangrando pra caramba. Já aconteceu comigo uma vez, né? E o paciente não falou que tomava Viagra, né? Ele fez a anamnese e ele não falou que tomava Viagra. Depois, conversando com ele lá no hospital, aí ele falou que tomava Viagra. Quase dei um surto com ele, mas enfim. O ginkgo biloba, gente, é a mesma coisa, ele é vasodilatador, ele não é anticoagulante, mas ele é vasodilatador. Então a gente tem que tomar cuidado, porque você pode ter um sangramento mais efusivo. Fora os remédios que são anticoagulantes mesmo, né? Então, como o AS, o Marevan. A bebida alcoólica, algumas drogas, por exemplo, como a cannabis sativa, maconha, são também vasodilatadoras periféricas. E isso pode fazer com que você... A cocaína não, a cocaína é uma das poucas que não é. Mas a maioria é vasodilatador. E aí, com isso, a pessoa também pode ter sangramento. Por isso que é importante, se o paciente bebeu bebida alcoólica, você suspender a cirurgia. Eu acho interessante, né? Tem alguns pacientes que falam que sem beber não consegue fazer a cirurgia. Mas nessa situação é importante você explicar para ele, né, que existe o risco maior de sangramento. Um sangramento que às vezes você vai ter dificuldade para resolver, tá? Então, olha como é importante lá na anamnese você descobrir o que o paciente faz uso, né? Só aí você já tira uns 30, 40% de problema das suas costas. Exames de sangue podem evitar cirurgias, né? Ajudar a evitar cirurgias em pacientes que usam esses remédios de forma contínua. Os remédios que eu estou falando aqui, principalmente os antiagregantes plaquetários, os anticoagulantes. Por quê? Porque nessa situação você tem um exame específico, como por exemplo o coagulograma, eu vou mostrar para vocês na próxima slide. O coagulograma ele tem o RNI, que é uma taxa muito importante para você observar como é que está a coagulação do paciente. Nessa situação, com esse índice, você consegue determinar se mesmo o paciente tomando o medicamento, antigamente a gente suspendia, tá? A pessoa tomando não, agora a gente avalia o RNI. Se a pessoa tiver num índice seguro, você faz a cirurgia mesmo a pessoa fazendo uso do medicamento. A chance dela ter um quadro hemorrágico é bem menor. Claro, se tiver muito elevado esse RNI, aí não tem como fazer mesmo, aí tem que ter a suspensão para que você possa fazer o procedimento de forma segura. Como eu mostrei ali, o coagulograma, a prova do laço, é interessante para você ver a resistência dos vasos, né? É uma coisa que está difícil de você, o paciente
Alguns pacientes meus têm relatado dificuldade em fazer o exame, mas é um exame interessante para você saber a resistência dos vasos. Então, gente, o coagulograma, você vai ter lá o risco de sangramento, né, de hemorragias no período da cirurgia. A gente tem aqui o tempo de protrombina, né, isso aí no caso é um exame, seria um exame de um paciente, os valores e o valor do paciente, tá? Então aqui no caso de 11 a 13 segundos, o paciente sangrou por 30 segundos, sinal de que tem alguma coisa errada, foi muito além do tempo normal de coagulação. Retração do coágulo está dentro da normalidade. Tempo de protrombina, você vê aqui que também está dentro da normalidade e aqui também dentro da normalidade. Mas esse tempo de protrombina aqui inicial, ele mostra que tem alguma coisa errada. Normalmente o coagulograma ele vem mais completo, ele vem também com o RNI, né, que é a Razão Normatizada Internacional, ou INR, tá? Tanto faz uma sigla ou outra. O que acontece com o tempo de protrombina? Normalmente ele era feito de forma que cada laboratório usava um parâmetro, não tinha um parâmetro normatizado para todas as pessoas, para todos os índices, né? Então eles criaram o RNI, que é a normatização, ou seja, a partir dali todo mundo vai usar o mesmo índice e todo mundo vai falar a mesma língua. Fica muito mais fácil para você tratar pacientes, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do mundo. Fica muito mais fácil, você olha o RNI e em qualquer lugar você vai conseguir determinar. Você não vai precisar olhar parâmetros que o laboratório determinou. Então fica mais organizado e mais normatizado, tá? Então, como que você vai avaliar o RNI? Você olha lá, o 1 é normal, sou eu e você, é uma coagulação normal. O 3, por exemplo, ele tem uma ação anticoagulante 3 vezes maior do que o normal. Já é preocupante. Aqui a gente já tem um certo grau de preocupação, porque o paciente ele não tem uma coagulação efetiva. Ele tem uma ação, o medicamento está fazendo uma ação anticoagulante em torno aí de 3 vezes maior que o normal. Entre 2 e 4, normalmente são pacientes que fazem tratamento com anticoagulante. Acima de 5 é perigoso. Não faça. Eu falo para vocês que até 4 é bem perigoso. Eu não faria múltiplas extrações num paciente que está com RNI em 4. Paciente com RNI em 2, em 3, você pode fazer o procedimento, mas tenha lá com você esponjas de fibrina hemostáticas, né? Esponjas hemostáticas. E se você tiver um eletrocautério para ajudar a diminuir então o sangramento e promover a coagulação. Então, nessa situação, você faz a normatizada. Às vezes você olha lá, o paciente está com 1,5. Pô, tudo bem, está abaixo de 2. Ele está com uma coagulação um pouco menor, né? Uma coagulação um pouco menor que uma pessoa normal, está mais do que tranquilo. 2,5, 3 já é preocupante. 4 eu não faria, 5 nem pensar. 5 a pessoa tem que voltar no médico e regular a medicação, porque ela tá forte demais. Ela pode ter sangramento espontâneo, derrames, entre outros problemas. AVC, né? Pode ter um derrame cerebral, porque está muito elevado, tá? Então, o ideal é ir ali entre 2 e 3, tá? 2 e 4 o paciente faz uso de anticoagulante. Para a sua cirurgia, entre 2 e 3. E aí, nós vamos ter aqui a classificação das hemorragias. Então, você está lá no seu transoperatório e começa a ter uma hemorragia. Essa hemorragia, ela é interna ou ela é externa? No nosso caso, normalmente, ela é interna. Você está falando de tecidos ali de dentro da região cirúrgica, então é interna. Origem, osso ou tecido mole. Pode vir do osso, tá, gente? Dentro do osso a gente tem arteríolas e vênulas. E essas arteríolas e vênulas podem se romper. E aí, com isso, você tem sangramento. Arteríola dentro do osso, quando se rompe, é um jato, né? Um esguinchozinho bem fininho de sangue. E você consegue ver nitidamente de onde ele vem. A natureza do vaso, se ele é arterial. Então, normalmente, o arterial, ele vem um jato intermitente, pulsante, com a mesma pulsação do coração, né? Como se fosse uma bomba jogando água ali. Então, ele é bem forte. Quando você tem o venoso, o sangue, ele é escuro, é um vermelho escurecido, tá? Porém, ele tem um fluxo mais tranquilo
ele não é em jatos que nem o arterial. E o sangue e também pode ser capilar, ou seja, ali dos capilarezinhos que estão ali na região da gengiva, por exemplo, em que o sangue flui como se fosse, eles falam em lençol, né? Ele flui assim por todo o tecido, tá? Pelo tecido todo. E nessa forma aí é um pouco mais difícil de você controlar, tá? O capilaridade, quando a hemorragia é por capilar. E o momento da cirurgia, se ele é imediato ou mediato. Imediato, você está no ato cirúrgico e está acontecendo hemorragia. Mediato é depois, quando o paciente chega em casa, ele começa a ter um sangramento efusivo. Tá? Isso pode acontecer também. Ok? Então, essas são as classificações. Principal causa médica, como eu falei, hipertensão arterial, neoplasia. Às vezes a pessoa está com um problema e você não pediu o exame. Às vezes a pessoa está com leucemia, a plaqueta está lá no chão, a pessoa morre, não tem o que fazer, nem transfusão resolve. Se a pessoa tiver realmente com leucemia, ela vai morrer. Por isso a importância dos exames, por isso a tranquilidade de você pedir exames e saber como é que a pessoa está. Às vezes no hemograma você vê lá os leucócitos atípicos, já desconfia, levanta uma suspeita, você pode pedir outros exames. Você vê a plaqueta muito baixa, né? Aí você fala, não, vamos procurar um hematologista antes de você fazer seu tratamento, que tem alguma coisa errada. Já aconteceu de eu descobrir que o paciente está com leucemia, ele não sabia. Ele estava um pouco doente, meio enjoado, mas ele não tinha noção de que ele estava num quadro de câncer severo, estava quase morrendo, né, sem saber. Provocado pelo próprio paciente? Sim, o paciente que fica cuspindo, estimulando o sangramento, né, fica toda hora cuspindo, ou seja, ele está chupando aquele sangue, jogando fora, e aquilo fica estimulando sangrar. E aí ele liga para você desesperado, doutora, não para de sangrar. Fala assim, tá, mas como é que você sabe que tá sangrando? Você tá cuspindo? Tô, então para de cuspir. A pessoa para de cuspir, faz compressa com gelo, que é exatamente o que você pediu, pronto, para o sangramento. É mágico. Seguir o que o dentista fala é mágico. Então aqui a gente tem um desenho mostrando como que é cada tipo de hemorragia arterial, venosa e capilar. Você vê que a capilar é bem tranquila porque ela é menorzinha, né? A venosa é um sangue mais escuro, tá? E não tem assim esse fluxo, nesse jato. E o arterial, ele tem essa característica de ser um jato mesmo de sangue. Como que você vai promover hemostasia, tá? Hemorragia em lençol ou de capilares, como a gente falou, né? Gente, a primeira coisa que você deve tentar fazer, que é a coisa, eu acho que mais instintiva, é você fazer uma compressão com gás. Pega um chumacinho de gás e faça uma compressão. Faz uma compressão ali por alguns minutos, e quando eu falo alguns minutos, é minutos, não segundos, que a pessoa faz a compressão e já tira, para ver se faz a compressão e já tira. Não é assim, gente. Você tem que pôr e deixar lá uns 3 minutos, ok? Então você vai segurar ali por 3 minutos, tá certo? Ou vai pedir para o paciente ocluir. Eu não gosto muito do paciente ocluir, eu prefiro segurar, eu fazer pressão, porque a pressão é um pouco maior. Então você vai fazer pressão no local com a gaze, 3 minutinhos, e aí você tira e vê se controlou o sangramento. Por quê? Nessa de você fazer pressão com tamponamento, o processo de coagulação começa a acontecer ali, normalmente já dá um tamponamento e resolve. Você pode também fazer suturas mais oclusivas, ou seja, mais fechadas, podendo utilizar esponjas de fibrina, esponjas de gelatina, gelo extraoral. Pede para a pessoa botar gelo do lado de fora da face, que o gelo ele é vasoconstritor, né? Ele é vasoconstritor, ele vai ajudar a constrigir os vasos e com isso vai diminuir então o sangramento. A laqueadura ou ligadura, eu tenho um desenho mostrando como é que faz. Isso daí acontece principalmente quando você está fazendo aí com vasos de maior calibre. No caso, quando você está mexendo com veias e artérias. A artéria, principalmente, porque é mais fácil de você localizar. Você localizou, você vai com uma pinça hemostática e pinça ela. Na hora que você pinça a artéria, para o sangramento, certo? Você tampou a via de escape. Então, você para o sangramento. Parou o sangramento? Peguei a artéria. O que você vai fazer? Você vai passar um fio de sutura por volta, assim, tá aqui Vou pegar aqui uma caneta tá aqui, né? A sua pinça hemostática presa no tecido. Você vai passar o fio de sutura por volta, passar a ponta do fio de sutura por dentro e vai dar um nó lá embaixo. Quando você terminar de chegar lá no finzinho da pinça hemostática, você vai dar um nó em amarrilho. Então você vai prender a região ali
do vaso e que vai acabar o sangramento, tá? É assim que você faz a ligadura ou laqueamento. Eletrocondução, eletrocoagulação você pode fazer com eletrocautério. Aí, no caso, você tem que ter o equipamento para você poder fazer. E hemorragia intraóssea, gente, bom, quando é uma arteríola, faça o esmagamento ósseo. Pega um brunidor, daqueles que você usava na amálgama, que a gente não usa mais, aqueles cabecinha de ovo, e dá uma brunidinha ali, né? Ou algum instrumental que você tenha que tem uma cabeça um pouquinho mais romba, dá uma brunidinha ali naquele lugar, né? Dá uma amassadinha no osso, que com isso você vai fazer o esmagamento ósseo, vai causar ali uma obstrução, essa obstrução coagula e resolve o problema do sangramento, tá? É uma forma de você resolver esse sangramento intraósseo, tá? Outra coisa que o pessoal normalmente não se atenta é que no tecido de granulação, ou seja, quando o paciente tem um cisto naquele dente que você vai tirar, o tecido de granulação, os vasos, os capilares lá, eles não se contraem, eles são dilatados, justamente para que chegue mais células de defesa para tentar combater aquela infecção. Então, muitas vezes, se você só tira o dente e não vem junto o cisto, pode promover um sangramento, aquele cisto que fica lá, porque os vasos estão dilatados e aí você tem um sangramento. O que eu aconselho? Vai lá com a cureta bem, tira toda essa lesão, deixa o osso limpo e estimula a coagulação, estimula o coágulo, fecha numa sutura oclusiva, resolveu o problema. Então, se o paciente tiver um tecido de granulação ali, esse seria a melhor conduta. Tá? Se você tem um cisto, você olhou na radiografia, viu um cisto e você tirou o dente, está sangrando muito, cureta, limpa ali, que muitas vezes é o tecido de granulação que está causando esse sangramento. Sangramento difuso no osso esponjoso deve ser tratado com tamponamento da área também, pode ser com esponja de fibrina. Às vezes você está lá, você rompeu uma vênula dentro do osso, né? Você pode colocar uma esponja de fibrina hemostática, ela vai ajudar a formar o coágulo ali naquela região. Certo? Então, essa parte aqui é mais interessante. Aqui, ó, que eu estava mostrando. Então, você pinçou o vaso. Na hora que você pinça o vaso, para o sangramento. Certo? Parou o sangramento. Beleza, o que você vai fazer? Você vai passar a agulha. Passa a agulha. Mais fácil desse jeito, tá, gente? Passa a agulha e o fio por baixo da pinça hemostática e dá um nó ali. Na hora que você der um nó ali, você vai dar vai fazer a laqueadura desse vaso e com isso vai parar o sangramento, tá? Mas você vai, vou ter que deixar o fio ali. Se for um fio reabsorvível, você pode até deixar. Normalmente isso aqui a gente está falando de dentro do tecido, né? Você tá fazendo essa laqueadura dentro do tecido. Senão você aguarda alguns minutos, faz a sua cirurgia e depois, na hora que você for finalizar a cirurgia, você rompe essa ligadura, provavelmente já vai ter parado o sangramento, e aí você faz a sutura normal, tá? Se voltar a ter sangramento, pinça de novo, aí o ideal é você deixar um fio aí, um Vicry ou alguma coisa assim, para você colocar nesse local e não ter mais esse vazamento.